Alguns estudiosos dizem que essa data não é exatamente como a gente conta, há uma diferença nos anos, mas que seja lá há 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, 2023 agora. Então, quem é esse Jesus da história? Hoje, se a gente for pensar, bom, quem é a pessoa que eu possa aprender com ela do ponto de vista humano? Alguém que fez o bem. Então ninguém fez tanto bem sem nenhum interesse como Jesus. Então se você for ver os feitos de Jesus, ele nunca teve a ambição de ocupar um lugar de destaque no sentido humano do processo. Jesus foi alguém que viveu a vida dele para os outros. Então as pessoas admiram as obras de Jesus. Os ensinamentos de Jesus impactaram as leis, boa parte das constituições dos países ocidentais, né, do conjunto de leis, de moralidade, de regras, vem dos ensinamentos de Jesus. Então ele é alguém que mudou a história. Ele é tão importante que nós contamos os nossos dias, esse Jesus histórico, a partir do nascimento dele. Então todo mundo, ao dizer a data que você nasceu, a referência do seu nascimento é o nascimento de Jesus. Então hoje a gente está aqui, né, contando os nossos dias a partir de Jesus. Então é um fato, né? A gente teve mudanças de calendários na história, não é o gregoriano não era o padrão lá daqueles dias, né, mas eles vêm contando e hoje a gente tem aí que é o Papa Gregório que estabeleceu o novo calendário que a gente segue nos dias de hoje. Então do ponto de vista humano, ninguém tem mais livros escritos sobre ele do que Jesus. Não temos mais músicas, filmes, né, novelas, documentários que superem Jesus. Então, do ponto de vista humano, é um homem admirável, que a gente precisa, não é assim? As pessoas falam assim, alguém falou assim, eu já fui em Israel, fui visitar a tecnologia, o outro diz, não, eu vou lá no Vale do Silício, eu quero ouvir, eu li a biografia do fulano. Ninguém desses homens superam quem Jesus é. Então, no mínimo, a gente tem que parar para ouvir o que ele tem a dizer. Então, a pessoa pode dizer, eu não sou religioso. Não precisa. Nós estamos falando de um líder que deu aula para nós, como de uma vida simples. Hoje, ele está presente, né? Se você pegar as 4 ou 5 maiores universidades do mundo, no símbolo, no ícone delas, no brasão, tem uma Bíblia. Você pode pegar aí qualquer uma dessas, das maiores, de Harvard, né, de Princeton, de Oxford, de qual que a outra é? Cambridge. Todas têm Bíblia. Por quê? Porque foram homens. Eu estive em Harvard recentemente e lá tem, quando o pastor, lá ele era um pastor, o fundador. De um lado tem a biblioteca e do outro lado, simétrico no campus, o prédio de adoração, a igreja. E a porta elas estão no mesmo alinhamento, porque ele entendia o que? Olha, é a ciência com a fé. Então nós vamos desenvolver o homem a partir disso, que é a ordem de Jesus, que é a ordem de Deus a Adão. Construa a civilização. Quando fala assim, multiplicar, encher a terra, ele está dizendo o quê? Construa a civilização. Quando Jesus diz, vão e façam discípulos de todos os povos, ele está dizendo, olha, levem o valor do reino, revelem o reino. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que esse Jesus da história, ele é real, ele impactou nações, há outros testemunhas a respeito dele. Aí alguém pode dizer assim, mas qual é a fonte principal? Os evangelhos. E são pequenos compêndios. Você pegar lá assim, o Novo Testamento, começa com os 4, é muita preguiça não ler. Porque é muito pequeno, para você conhecer a história dele, da fonte primária. Todas as outras coisas, alguém pode dizer, mas o Evangelho, quem me garante que é o mesmo? Quem me garante que são escrituras? Deixa eu dizer, o que você tem escrito de Platão, dos pensadores gregos, não chegam nem perto da quantidade de escritos que nós temos no Novo Testamento. Então há uma forma científica de analisar se um documento é de fato real e antigo. Através de quantas cópias, qual o mais antigo. Não existe nenhuma dos evangelhos escritos
original, ou seja, aquele que foi escrito por João Marcos, que foi escrito por Mateus, por João. Mas há cópias que datam da década de 40 depois de Cristo até 80, são cópias desse, ou seja, de 2000 anos atrás.